Salve, povo lindo! Eu sou o Prof. Rafa, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Química no Detalhe. E a gente vai corrigir nesse vídeo as 6 questões de Química do processo seletivo da Campo Real 2022/2023, tá? Essa prova tem a mesma banca da UFPR, então muitos alunos utilizam também a prova da Campo Real em comparação, como testes, como simulados para a prova da UFPR, ok? Então, vamos começar lá. A gente vai discutir qual é o tema de cada questão e como que resolvia. A primeira questão que nós tínhamos lá nessa prova era falando sobre o PCl3 e o PCl5, como que eu posso formar o PCl3, o PCl5 e tudo mais. Aí ele deu 3 reações que mostram o tricloreto de fósforo sendo formado, o pentacloreto de fósforo sendo formado e tudo mais. E ele falou que essas reações apresentam, por exemplo, constantes em função de concentração e constantes em relação à pressão. A gente sabe que Kc significa constante de equilíbrio, em que eu divido a concentração do produto pela concentração do reagente. E Kp é uma constante de equilíbrio que eu divido a pressão dos produtos pela pressão dos reagentes. Lembre-se que constante de equilíbrio é um número que me diz se quando a reação travou, tem mais produto, quando ela entrou em equilíbrio, né? Tem mais produto ou reagente. Como que eu faço isso? Dividindo o produto pelo reagente. Eu posso dividir o que do produto? A concentração, em mol por litro, aí eu chamo de Kc, ou a pressão, que daí eu chamo de Kp. Beleza. Aí ele falou o seguinte, dado que as constantes, então ele pegou ali cada reação, fez o Kp e o Kc, Kp e Kc. Lembre-se que quando eu vou usar Kc ou Kp, sólidos não entram na constante. Então, por exemplo, esse P4 aqui sólido não aparece na constante de equilíbrio. Beleza. Outra coisa que ele falou é o seguinte. Ele deu a fórmula ali falando assim, ó, dados Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN, sendo que R é a constante dos gases, T é a temperatura em Kelvin, né? E ΔN é a diferença entre o número de mols do produto e o número de mols do reagente. Bom, se a gente for interpretar, essa questão aqui, a parte química dela era bem superficial, né? Ela era mais uma questão ali de interpretação matemática. Ele quer saber o seguinte, ele montou o Kc e montou o Kp. Kc é constante de equilíbrio em função da concentração e Kp é em função da pressão. Quando que o Kc vai ser maior que o Kp ou o Kp maior que o Kc? Aí ele colocou uma fórmula para a gente ali, né? Ó, Kp é igual ao Kc vezes a constante dos gases, vezes temperatura em Kelvin, vezes o ΔN. O ΔN é pegar o número de mols do produto e subtrair do número de mols do reagente. O que você percebe? Ó, numa prova dessas, como a gente não tem... o R vale 0,082. E a temperatura, você pode chutar qualquer valor, porque ele não especificou. Então, eu vou chutar aqui que, por exemplo, R vezes T, digamos que deu 10. Por que eu vou colocar 10? Porque 10 é um número fácil de trabalhar com potência. Ah, e se eu não colocasse 10? Colocasse o que você quiser. Estou pensando matematicamente aqui, ó. Vou colocar um 10zinho. Digamos que R vezes T deu 10. Como que eu faço esse N? Ó, vou lá na equação 3, por exemplo, ó. Tá vendo que tem 1 mol lá no produto e no reagente tem 1 mol de PCl3 e 1 mol de Cl2. Olha lá na reação número 3. Então, se eu fosse fazer essa continha, seria... Ó, vou fazer aqui do ladinho para você ver, subir um pouquinho aqui. Então, como é que ficaria essa conta? Ficaria assim, né? A gente tem 1 mol de produto menos 2 mols de reagente. 1 menos 2 dá menos 1. Então, eu poderia vir aqui e colocar, ó, 10 elevado a menos 1. Professor, como é que você achou aquele 2 mesmos? Ó, vou pintar de amarelo. Veja que tem 1 mol apenas de produto e de reagente tem 1 mol de PCl3 e 1 mol de Cl2. É a soma, tá? Então, ó, tem 2 mols lá, 1 mol, né, de cada reagente. Então, tem 2 mols de reagente e 1 mol de produto. Eu pego o produto menos o reagente. 1 menos 2 deu menos 1. Beleza, coloco lá o menos 1 em cima. Perceba, o que é menos 1? Nessa continha que a gente fez aqui, né? 10 a menos 1 é dividir por 10. Então, aqui você percebe o seguinte, que o Kc ele tem que dividir por 10 para ficar igual ao Kp. Significa que o Kc é 10 vezes maior, né? Eu tenho que pegar o Kc, dividir por 10 para ficar igual ao Kp. Então, o Kc é 10 vezes maior. Logo, você percebe o seguinte, por exemplo, que na equação número 3, o Kc ele é maior que o Kp.
porque eu tive que dividir ele por 10 para igualar o Kp. Então, vem aqui na equação 3, ó, percebo que o Kc3 tem que ser maior que o Kp3. Já posso eliminar, por exemplo, letra A, já posso eliminar letra B, já posso eliminar letra C. Agora, o que você percebe? Se a gente for não precisar fazer as contas aqui, né? Se o número de mols do produto for menor que o número de mols do reagente, o valor aqui vai ser negativo, concorda? Se o número de produto, exemplo, ó, na equação 2 lá, tem 4 mols de produto, olha lá, ó, 4 mols de produto, e lá no reagente tem 11, ou aqui, ó, 10, tá vendo? Ó? Tem mais reagente do que produto, tem mais mols. Então, se eu faço a conta aqui, por exemplo, ó, vou chutar um valor aqui, ó, 4 menos 10 lá, ó, daria menos 6, então ia ficar 10 elevado a menos 6. O que é 10 a menos 6? É você pegar o 10 a menos 6 e passar para baixo, né? Então, é pegar o Kc e dividir por 10 a sexta. O que você percebe aqui, então? Que se o produto, tá? Se o produto for menor do que o reagente, o valor vai dar negativo. Se o expoente for negativo ali, né? Significa que o Kc vai ser maior que o Kp. Porque você vai ter... O que significa um expoente aqui negativo? Que eu estou dividindo o Kc por um número para poder igualar o Kp. Logo, se você olhar nas 3 reações, ó, na equação número 1, 4 mols de produto. Lá no reagente já tem 6 de Cl2, ou seja, já tem mais produto do que reagente, já tem mais mols de reagente do que mols de produto. Na equação 2, ó, 10 de cloro e apenas 4 de PCl5. Então, você percebe que tem mais mols de reagente do que mols de produto. Portanto, em todos os casos, nas 3 equações, você tem menos mols de produto do que mols de reagente. Logo, quando fizer produto menos reagente, dá um valor negativo. Se o expoente for negativo, quer dizer que o Kc é maior do que o Kp. Porque o que é um expoente ali negativo? É você dividir o cara por esse número. Então, o Kc tem que ser dividido por um número para poder igualar o Kp. Então, se ele tem que ser dividido, é porque ele é maior, né? Tem que diminuir ele para ele ficar igual ao Kp. Logo, nos 3 casos, o Kc é maior do que o Kp. Porque nos 3 casos, você tem mais mols de reagente do que mols de produto. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, tá? Pode me chamar aí que eu te ajudo, ok? Então, aqui era um exercício mais de matemática. Parecia que era equilíbrio químico, mas no fim das contas era só você perceber matematicamente que se o ΔN for negativo, o Kc é maior do que o Kp. Nos 3 casos acontece isso, nas 3 equações. Logo, nas 3 equações, o Kc é maior do que o Kp. Beleza? Primeiro exercício. Segundo exercício falava assim: a eletronegatividade, segundo Pauling, em 1931, baseado em Berzelius, 1811, é a medida da capacidade de um átomo em uma molécula de atrair elétrons. Pauling determinou a eletronegatividade a partir da energia de dissociação de moléculas diatômicas, sendo que pode-se utilizar a diferença de eletronegatividade, diferença quer dizer menos o outro, entre 2 átomos participantes de uma ligação química para medir a polaridade de uma molécula. Ele deu uma tabelinha com as eletronegatividades e falou o seguinte: com relação às informações apresentadas, considerando a polaridade das moléculas e a eletronegatividade do hidrogênio como 2,1, assinale a alternativa em que tem um ácido com halogênio, um ácido halogenídrico, mais solúvel em hidrocarbonetos. Tá, o que você tem que pensar? Primeiro, hidrocarbonetos são 100% apolares. Aqueles compostos que só tem carbono e hidrogênio são 100% apolar. Se ele é 100% apolar, tem que procurar o cara aqui, a molécula que seja menos polar. Porque a molécula menos polar é a que vai ser mais solúvel em hidrocarbonetos. E a molécula mais polar vai ser a mais solúvel em água. Tá vendo? Quanto mais polar, mais solúvel em água. Quanto menos polar, menos solúvel em água ou mais solúvel em hidrocarbonetos. Beleza? Vamos lá. O que você sabe, por exemplo? Ó, se eu tenho H e F, você sabe que o F é o cara mais ladrão entre todos. É o cara com maior eletronegatividade. Ele pega esse par de elétron e puxa tanto para ele, que o F fica muito negativo. Ele está quase roubando o elétron. E o hidrogênio está quase positivo, ele está quase perdendo o elétron.
Então, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos, mais os polos ficam parrudos, mais os polos ficam fortes. A molécula fica com polos mais intensos, fica mais polar. Se eu tenho, por exemplo, fósforo e hidrogênio, o fósforo ele puxa um pouquinho mais do que o hidrogênio, mas um pouquinho mais. Logo, os polos são bem fraquinhos, né? A ligação não fica tão deslocada para o fósforo. Então, o fósforo fica um pouquinho negativo e o hidrogênio um pouquinho positivo. O que eu quero dizer com isso? Que quanto maior a diferença de eletronegatividade entre duas moléculas aqui, né? Por exemplo, ó, entre dois átomos, quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais a molécula fica polarizada, mais os polos ficam intensos. Quanto mais polar, menos solúvel em hidrocarbonetos. Tá? Quanto mais polar, menos solúvel em hidrocarbonetos. E quanto menos polar, mais solúvel no hidrocarboneto. Vamos lá. Como que eu vou achar, então, qual que está puxando mais? Fazendo a diferença. Por exemplo, ó, ele falou que o H vale 2,1 e o F vale 4. Então, aqui ó, vai ter uma diferença de quanto? Diferença é um menos o outro. 4 menos 2,1 dá 1,9. Ó, uma diferença grande aqui de eletronegatividade. Polos bem intensos. Agora, se eu pegar, por exemplo, o AT, que é o astato, e fazer, por exemplo, H ligado no AT. O H é 2,1 e o AT é 2,2. Então, 2,2 menos 2,1 dá 0,1. Veja que é uma diferença bem pequena. É quase a mesma eletronegatividade, ou seja, quase não forma polos. Porque quase que dá empate, quase que nenhum átomo, por exemplo, se fosse H e H, ninguém puxa mais do que ninguém, nem forma polos, molécula, portanto, apolar. Agora, veja, são dois átomos que praticamente têm a mesma eletronegatividade, praticamente não forma polos, é quase apolar. Então, obviamente, se essa aqui é que menos forma polos, é a menos polar, e sendo a menos polar, é a mais solúvel em hidrocarbonetos. Por isso que a resposta é a letra B. Então, o exercício era sobre, tinha que saber um pouquinho de polaridade. Por exemplo, a água é polar, quanto mais polar, mais solúvel em água. Hidrocarboneto é apolar, quanto mais apolar for a molécula, ou menos polar for a molécula, mais solúvel em hidrocarboneto. A molécula menos polar ali, né, são moléculas diatômicas, só dois átomos. A molécula menos polar é aquela que tiver a menor diferença de eletronegatividade. Praticamente não vai formar polos. Nesse caso, era o H com o astato. Beleza? Exercício aí bonitinho. Próxima questão que nós tínhamos falava assim. O azul da Prússia e blá, 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 blá. E ele queria que você achasse o NOx do ferro no cloreto férrico. O que é cloreto férrico? Então, cloreto quer dizer que é só cloro. Não tem mais nada além disso, não tem oxigênio. E ferro quer dizer ferro. Ferro quer dizer ferro. Então, quem que é o cloreto férrico? O FeCl3. Qual será que é o NOx do ferro aqui? E também ele quer saber qual que é o NOx do ferro no ferro, então tem que ter ferro, cianeto, que é o CN, né, carbono com nitrogênio, e potássio. Cadê esse cara? Ele aparece tanto aqui quanto lá em cima. Tanto faz, né, porque o número de mols, o número da frente, não influencia no NOx. Então, você vai ter lá K4, abre colchete, FeCN, fecha parênteses, 6, fecha colchete. Beleza. Agora, como que a gente pode descobrir o NOx do ferro em cada um? Primeiro é que era fácil, né? Quando eu tenho um composto que termina com família 7A, então a família 7A é o último cara que eu escrevo aqui, ó. Tá? 7A na direita que eu falo. Terminou o composto com 7A, esse cara da 7A vale menos 1. Então, menos 1 vezes 3 dá menos 3. A gente sabe que a soma dos NOx do composto tem que ser 0. Então, quanto que é para zerar aqui? Mais 3. Então, para acertar o primeiro NOx, você tinha que saber que o cloro nesse composto valia menos 1. Então, já poderia arriscar a letra D e letra E. Agora, como é que eu vou achar o composto aqui, o ferro nesse outro composto? Potássio é sempre mais 1, família 1A. Mais 1 vezes 4, mais 4. Qual será que é o NOx do CN, esse pedaço de molécula? Você poderia vir aqui ó, e usar o KCN como referência, se você quisesse. Ah, é verdade, professor, não percebi. Ó. Porque o que é o KCN? Quanto que vale o K mesmo? O
O K vale mais 1. Então, quanto que vale todo o CN? Menos 1. Então, CN tem NOx menos 1. Ó, espertinho. Menos 1 vezes 6, menos 6. Você sabe que a soma dos NOx desse composto tem que ser 0. Que número que eu vou colocar aqui para dar 0? Menos 6 com mais 4 dá menos 2. Como que é o 0 menos 2? Colocando mais 2. Portanto, resposta letra C. Tá? Então, esse era um exercício de NOx para você acertar o que você precisava. Lembrar que família 7A no final vale menos 1. Então, menos 1 vezes 3, menos 3. Para zerar o ferro, mais 3. Aqui nesse complexo, tinha que saber que o potássio vale mais 1. E tinha que deduzir que o CN era menos 1. Você poderia usar o KCN aqui na hora da prova para lembrar, caso você não soubesse de cabeça que o CN vale menos 1. Beleza? Então, menos 1 vezes 6, menos 6. Mais 1 vezes 4, mais 4. Para zerar, mais 2. Tranquilo, exercício de NOx, diretão. O exercício número 58 falava assim, ó, a eletrossíntese de Kolbe consiste na eletrólise, passar eletricidade para ter uma reação redox. Beba água. De uma solução aquosa básica de um sal de ácido carboxílico que produz um hidrocarboneto, gás carbônico e gás hidrogênio. Na obtenção do hexano a partir do butanato de sódio, as reações envolvidas são. Beleza. Considerando que a obtenção de uma massa de M-octano pela passagem de uma carga Q pela célula eletroquímica na temperatura T, na pressão P, e considerando as constantes de Faraday F dos gases reais R, assinale a alternativa que apresenta a expressão do volume de gás carbônico gerado no processo. Um exercício meio que de física, né? Você vai pegar equações e vai juntar até dar uma nova equação. Beleza. O que ele falou para a gente? Ele quer saber o volume de gás carbônico que foi gerado. Ele deu uma pressão, deu uma temperatura e deu a constante dos gases. Então, de cara, você pode pensar assim, né? PV é igual a N vezes R vezes T. Beleza? Você quer isolar o volume, que você quer calcular o volume, então vai ficar lá N vezes R vezes T divididos por P. Tem essa alternativa ali? Não, tá? Porque seria muito tosco se fosse só isso. Mas o que a gente pode deduzir a partir disso? O que está faltando para a gente, se você olhar aqui nas equações, aqui todas elas têm Q e tem F. Tem 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 Q e tem F. Mas não tem número de mols. Isso significa que esse número de mols vai ter que sair daqui. Que fórmula será que número de mols tem a ver com carga e com constante de Faraday? Uma das formas que a gente pode usar é essa aqui, ó, Q é igual a número de mols de elétrons que eu tenho, ou até mesmo número de elétrons que eu tenho. Posso pegar aqui, ó, número de elétrons, 2 elétrons, 5 elétrons, e multiplicar pela carga de 1 elétron, né? 1 elétron tem carga 1,66 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? É isso, né? 1,6 a menos 19 coulombs. Então, o que acontece aqui? A gente tem essa primeira equação aqui, né? Professor, eu não lembrava a carga de 1 elétron, tá? Precisava? Não, mas só lembrar que ali é a carga de 1 elétron, tá? A carga de 1 elétron. 1,6, né? Vezes 10 a menos 19. Coulomb, beleza. O que acontece? A gente também ali, povo lindo, a gente pode pensar assim, ó. Ele deu o tal do F, que é a constante de Faraday. O que é a constante de Faraday? É 96.500 coulombs. 96.500 coulombs. Como que eu acho a constante de Faraday? Eu tenho que pegar aqui o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, ou 6,02 vezes 10 a 23, tá? E multiplicar pela carga de 1 elétron. Pode ver, o que é a carga de 96.500, né? Como é que você acha essa carga? Coulombs. Você pega lá 6,02 vezes 10 a 23 e multiplica por 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí você descobre esse 96.500, 96.500 coulombs, e a gente fala que é a carga de 1 mol de elétrons, que é o 6,02 vezes 10 a 23. Beleza. O que a gente pode perceber dessas duas equações aqui, né? Ó, vamos tentar que as duas têm elétrons. Se eu for isolar as duas ali, ó, vamos passar aqui um esqueminha. Ó, tô tentando relacionar o Q e o F, né? Então, ó, elétron, eu posso falar que é o número de moléculas, número de moléculas que eu tenho ali, divididos pela carga.
Mas eu também posso falar que ali o elétronzinho, a carga do elétron, é o número de mols, o número de Avogadro lá, né? 6,02 vezes 10 a 23, divididos pela constante de Faraday. Logo, eu posso vir aqui e colocar o seguinte, ó. Que o número, ó, se eu for igualar agora essas duas coisas, o número de partículas, tipo, uma molécula, duas moléculas, três moléculas, divididos por uma carga, a carga dessa molécula, é igual ao número de Avogadro divididos pela constante de Faraday. Beleza? Se eu for reescrever isso aqui agora, vai ficar o quê, ó? Tuk, tuk. Vamos rearranjar isso aqui. Vou jogar um pouquinho mais para baixo. Nossa, professor, essa questão era meio chatinha. Sim. Então, a gente poderia escrever assim, se a gente quiser. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Número de partículas que eu tenho, tipo, número de moléculas, divididos pela constante, 6,02 vezes 10 a 23, o Q passa para lá. É igual a Q divididos por F. O que será que é isso aqui, ó? Número de partículas divididos pela constante de Avogadro. Por exemplo, digamos que eu tenha 12 vezes 10 a 23 elétrons. Tá? E eu sei que a constante é 6 vezes 10 a 23. Vamos colocar aqui elétrons. Você concorda que o que significa 6 vezes 10 a 23 não é o que eu troco por 1 mol? E 12 vezes 10 a 23 não seriam tipo 2 mols? Se eu pego o total de moléculas, de elétrons, de átomos e divido por 6 vezes 10 a 23, eu descubro o quanto? A resposta é em mols. Você concorda que 12 vezes 10 a 23 é a mesma coisa que 2 mols de alguma coisa? 6 vezes 10 a 23 é 1 mol. Então, 12 vezes 10 a 23 seriam o quê? 2 mols, concorda? Ou seja, o número de partículas que eu tenho, tipo número de elétrons, número de moléculas, número de átomos, dividido por 6 vezes 10 a 23, me dá a resposta em mols, ou seja, me dá a resposta em número de mols. Logo, eu pego isso aqui e chamo de N. Então, N é igual a Q divididos por F. Credo, professor. Tô ligado, tô ligado. Tipo assim, indo bem na jugular da questão, era isso, né? E aí, outra coisa, né? Ó, a questão aqui também, a proporção é 1 para 1. Ó. 2 mols de elétrons para 2 mols de CO2, tá? Então, é 1 para 1. A estequiometria elétrons barra CO2. Então, vai ficar assim, V é igual a, aqui no lugar do N, eu vou colocar ali no cantinho, né? Q divididos por F, então vai ficar assim. Q divididos por F vezes R vezes T divididos por P. Divisão de fração. Como é que a gente faz ali divisão de fração? Deixa eu só jogar essas questões aqui para baixo. Como é que a gente faz divisão de fração? Então, mantém a primeira lá, ó. Volume é igual a Q divididos por F vezes R vezes T. E eu multiplico pela inversa da segunda. Então, vai ficar 1 divididos por P. Logo, se você resolver isso aqui agora, vai ficar que o volume é igual a Q vezes R vezes T, divididos por P vezes F, que é a constante de Faraday. Então, ficou lá, ó, QRT divididos por PF, a resposta à letra A. Um exercício chatinho, porque a ideia talvez não precisasse fazer tudo isso, porque a hora que você matasse, que a questão era... Todas as alternativas colocaram QF. Então, de alguma forma, você saberia que número de mols é a carga que eu tenho divididos pela carga de 1 mol ali, né? De alguma forma, o exercício está te dizendo, ó, que QF. A única coisa que você tinha que saber é que, como a proporção aqui é de 1 para 1, né? 2 mols de CO2 para 2 mols de elétrons, é 1 para 1. Então, não precisava fazer uma, tipo assim, colocar um 2 na frente, um 3, um 4, porque a reação era 1 para 1, né? Então, não tinha nenhum número para ser inserido de proporção aqui na equação. E aí, aqui essa parte da direita que eu fiz aqui, né? Número de elétrons é o número de partículas que eu tenho divididos por... Como que eu acho ali? O que é a carga, né? Carga é número de elétrons que eu tenho vezes a carga de cada elétron. Aí, se eu isolo o E, né? Vai ficar aqui, elétron é a carga divididos pelo número de elétrons. A constante de Faraday é a mesma coisa. Só que eu estou pegando daí o quê? O número de elétrons
e multiplicando ali pelo quê, né? Pela constante de Avogadro. Concorda? Porque o que é 96.500 aqui, né? É você pegar 6,02 vezes 10 a 23 e multiplicar ali pela carga de um elétron. 6,02 vezes 10 a 23 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 dá 96.500, que é a carga de um mol de elétrons, que é o F. Aí, portanto, o E pode ter essas duas fórmulas. Número total de partículas divididos pela carga ou número de mols dividido pela constante de Faraday. Igualei as duas coisas e percebi que Q sobre F é igual ao número de mols. Por quê? O que é número de mols? É quantas partículas você tem divididos pela constante de Avogadro. 12 vezes 10 a 23 por 6 vezes 10 a 23 dá 2. 2 o quê? 2 mols, número de mols. Logo, N é Q sobre F. E aí você fazia essa troca e colocava a letra A. Exercício chatinho, tá? Mas a manha dele era perceber que pelas alternativas N seria Q sobre F, porque todas estavam colocando Q e F. A única coisa que tinha que saber, ali que matava muito mais rapidamente a questão, que a proporção de CO2 para elétrons era 1 para 1, tá? Então não tinha aquela coisa assim, 2 mols de elétrons formaria 1 mol, por exemplo, de CO2. Ah, então é 2 vezes 96.500 para formar 1 mol de CO2. Eu tinha que colocar isso na fórmula, né? Essa relação de 1 para 2 ou 2 para 1. Como aqui é 2 para 2, né? Cada CO2 formado é um elétron ali relacionado. Ou cada mol de CO2 é 1 mol de elétron. Ou a cada 2 mols de CO2, 2 mols de elétron. A relação era de 1 para 1. E pelas alternativas, a gente sacava que o que faltava para a gente era trocar N por alguma coisa. E pelas alternativas, em todos os casos, N seria Q em cima, F embaixo. N seria Q em cima, F embaixo. Só deduzir com você aqui no lado direito para você saber o porquê da questão. Não estou só resolvendo, estou te explicando. Mas se você quisesse na hora da prova, não precisava deduzir. Você percebia que o número de mols é Q por F e não teria nenhuma relação de 1 para 2, 2 para 4, né? 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, porque o número de mols de CO2 que é formado é o mesmo número de mols de elétrons que é realizado, que passa, né, nessa equação química. Então, é 1 para 1. Tudo bem? Então, ó, por ser 1 para 1, a única alternativa que relacionou 1 para 1, que não fez nenhuma proporção de números nas fórmulas aqui, né? 4Q, 2Q, 2P, 2... Isso aqui é tudo se a relação estequiométrica não fosse de 1 para 1. E aqui é, né? Ó, tá vendo? Ó? 2 mols de CO2 para 2 mols de elétrons. Ou seja, é 1 para 1, né? Se é 1 para 1, na fórmula não vai ter nenhuma relação de 2, de 4, de alguns, como aparece na B, na C, na D e na E. Tudo isso aqui era só para a gente brincar um pouquinho. Não precisava fazer tudo isso aqui. O que você precisava de fato? Fazer ali o PV-NRT, isolar o V, perceber que o N ia ser isso aqui, e como a reação é de 1 para 1, tá? Como a reação é de 1 para 1, a gente ia acabar obtendo essa fórmula aqui embaixo, aqui, ó, que é RT-PF. Beleza, ufa! Questão 59. A pandemia da Covid introduziu novos hábitos na sociedade. Por exemplo, em relação ao álcool 70, tem várias alternativas, como usar peróxido de hidrogênio, tá? Numa concentração de 0,5 gramas a cada por cento, né? Gramas por ml. Então, gramas por 100 ml. O que é MV? Quantidade de soluto, então 0,5 gramas em massa, né? Por cento a cada 100 ml. Então, tem 0,5 gramas de peróxido a cada 100 ml. Essa ação aqui é rápida e é pouco tóxico. Só que, por exemplo, quando você vai comprar na farmácia, geralmente ela vem 3%, ou seja, ela vem mais concentrada, que não é o ideal. Ou seja, o que você tem que fazer? Você tem que comprar essa água oxigenada, que é 3%, e diluir, exercício de diluição, para 0,5%. Diluição. Eu vou pegar ali a quantidade e vou diluir, um exercício de diluição. E deixa mais claro isso ainda. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o volume de água oxigenada, 10 volumes necessários para preparar 3 litros de solução. Aí, tem que colocar, então, quanto que eu vou, né? Você vai acabar diluindo até preparar 3 litros, então quanto de água oxigenada mais concentradinha eu vou precisar. Beleza.
que a gente sabe que diluição significa? Que o número de mols no início é igual ao número de mols no final do soluto, né? Tipo, digamos que aqui tem um... vou pegar um salzinho aqui, ó. Digamos que eu pegue esse salzinho, tá? Digamos que aqui tenha 20 gramas. Daí eu jogo aqui na garrafinha de água. Então vai ter 20 gramas, por exemplo, em 100 ml. Se eu jogar mais água, vai continuar tendo 20 gramas. Isso é diluir. Você põe mais água, só que a quantidade de soluto não se altera. Toda vez que você tem uma diluição, o que é diluição? A concentração. O que é quantidade, né? A quantidade no início é igual à quantidade no final. Quantidade é concentração vezes volume. Quantidade é concentração vezes volume. Quais são as formas de concentração que a gente tem? A gente tem, deixa eu jogar para baixo aqui a 60. A gente tem concentração em gramas por litro, em mol por litro e em porcentagem. Qualquer uma dessas três serve para a gente. Como a gente está com um exercício em porcentagem, então vai ficar concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Quanto era a concentração inicial? Comprei na farmácia lá, 3%. Beleza. Quanto que eu quero ter no final? 0,5%. E quanto que eu quero preparar, que ele falou? 3 litros, né? 3 litros da solução desinfetante, que é a menos concentrada. Então, eu venho aqui e coloco que eu quero preparar 3 litros. Logo, quanto que eu vou pegar inicialmente de água mais concentrada? Então, eu vou pegar água oxigenada mais concentrada, vou colocar água até dar 3 litros, e aí a concentração vai de 3% para 0,5%. Então, vai ficar assim, ó, volume inicial é igual a 0,5 vezes 3 dá 1,5. Divididos por 3. 1,5 divididos por 3, né? É a mesma coisa que é o número dividido pelo seu dobro. Dá 0,5 litros, né? A mesma coisa que 15 por 30. E meio litro é a mesma coisa que 500 ml. Então, você teria 500 ml de água oxigenada, concentradinha, né? Tipo 3%. Vou colocar 2,5 litros de água. O volume vai para 3 litros aí, né? Porque tinha 500, vou colocar mais 2.500 ml. O volume vai para 3.000 ml, que são 3 litros, e a concentração vai passar de 3% para 0,5%, e aí eu posso usar isso como desinfetante. Exercício, portanto, de diluição. Beleza? E para encerrarmos, nós temos aqui a 60, uma questão batendo o olho de cara, que ele está pegando o ciclo hexeno, fazendo 3 oxidações. As 3 oxidações que um hidrocarboneto com dupla entre carbonos pode realizar. Já falei em várias aulas, em revisão e tudo mais. Como que a gente oxida um composto orgânico, geralmente? Ou na hidroxila, por exemplo, do álcool, né? Álcool primário vira ácido carboxílico, álcool secundário vira acetona, álcool terciário não oxida. Outra região dos compostos orgânicos que oxida é a dupla entre carbonos. Então, a região de interesse para nós está aqui, ó, a dupla entre carbonos. O que você faz na oxidação branda? Você quebra somente a ligação π. Tá? Vou começar pela letra B. Ó. Você quebra somente a ligação π e coloca um OH em cada carbono. É assim que você faz a oxidação branda. Você quebra a ligação π e coloca um OH em cada carbono. Então, aqui a gente sabe, letra B, né? Que nós teremos, então, 6 carbonos. E quantos Os no final? 2, porque vai entrar um OH em cada carbono que perdeu a π. Então, letra B tem que ter 2 oxigênios, né? Então, não pode ser letra A e não pode ser letra D, que colocou apenas um oxigênio na B. O que é a ozonólise? Na ozonólise, você vai quebrar a dupla inteira. Então, você vai abrir o seu composto orgânico, tá? É como se ele ficasse assim, ó. Você abriu o seu composto orgânico, ó, você quebrou a dupla. E aí, cada carbono recebe um dupla O. E acabou. Cada carbono recebe um dupla O. Que função é essa aqui? Veja que tem um hidrogênio faltando aqui, né? Que não precisa colocar, e um hidrogênio faltando. C dupla OH é aldeído, né? Então, aqui se formou um aldeído com 6 carbonos e 2 grupos funcionais. Seria o pentandial, né? 2 aldeídos, dial. Tá vendo? Ó, são 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De qualquer maneira, então, você vai ter ali 6 carbonos
E uma certa quantidade de Hs, que não interessa pra gente agora. E quantos Os? 2. 2 Os. Então, por exemplo, letra C está errada, porque colocou apenas um O no produto. E na oxidação energética, que é a mais legal, o que, que você vai fazer? Novamente, você vai até fazer ela aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui, ó, mesmo cabe, ó. Então, você vai abrir o seu composto, ó. Ó, quebra a dupla inteira. Coloca um dupla O em cada carbono, igualzinho a gente fez na ozonólise, tá? A energética e a ozonólise começa igualzinho. A diferença na energética é que se no carbono que eu coloquei o dupla O sobrar ligação CH, como sobrou, né? Ó, concorda que sobrou ligação CH? Pode ver, ó, o carbono estava fazendo só 3 ligações, faltava um H. Se sobrar ligação CH, você vem e põe um O entre o C e o H. Ó, põe um O entre o C e o H. Aí você formou um ácido carboxílico com 2 grupos funcionais. Formou o ácido hexan, né? Os dois aqui, ó, hexan, 6 carbonos, né? Aqui seria o hexandial, não sei se eu falei agora há pouco hexan, né? Mas, ó, hexandial, e aqui seria o ácido hexandioico, 2 ácidos carboxílicos. Mas perceba que vai ter um total de 4 oxigênios, concorda? E aí, se você olhar a letra B, está mostrando só 3 oxigênios. Então, a letra B está errada. E a resposta, letra E. Tá vendo? Ó, vai ter ali 6 carbonos, uma certa quantidade de H que não me interessa, e vai ter 4 oxigênios no final. Qual é a diferença, então? Quando você tem a ozonólise e a energética, né? E a branda. A branda, que acontece em meio básico, você quebra a ligação π e põe um OH em cada carbono. Ótimo. Na ozonólise, você quebra tudo. Quebra a dupla inteira. E aí, cada carbono recebe um dupla O e acabou. Geralmente vai virar aldeído ou cetona. Na energética, no carbono que você colocou o dupla O, se sobrar ligação CH, como aqui está sobrando, né? Porque ó, esse cara aqui tinha um H e esse cara tinha um H. Estou inventando um cara aqui. Entre o C e o H, você põe um O. Então, por isso que vai virar daí ácido carboxílico. E aí vai ter um total, né? Como ali, no nosso caso, oxidou 2 vezes ali, né? Entrou 2 vezes C dupla O, OH, C dupla O, OH. Vai ter um total de 4 oxigênios e a resposta, letra E. Sobre comentário geral sobre a prova, então, né? Primeira questão, mais de matemática do que de química, fazer ali, porque ele deu a fórmula, deu tudo, era mais você interpretar e o expoente negativo tornaria o Kc maior que o Kp. A número 2, bonita, exigiu polaridade, diferença de eletronegatividade, solubilidade, né? Quanto mais apolar, mais solúvel hidrocarboneto. A 57, de inox, bem bonitinha a questão. A 58 era uma questão de dedução de fórmula, mas o pulo do gato seria que a estequiometria do CO2 para os elétrons era de 1 para 1, então não ia aparecer esses 2 ou 4 de proporção nas fórmulas. E esse número de mols ia virar Q divididos por F, aqui do lado está a dedução. A 59 era de diluição. Diluição é sempre concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. E concentração pode ser em gramas por litro, mol por litro ou porcentagem. As 3 servem na fórmula. E a 60 era de oxidação de dupla entre carbonos, as 3, né? A ozonólise, a branda e a enérgica ou energética. Exercício bem bonito. Espero que você tenha gostado. Correção aqui no detalhe para vocês. Química no detalhe. Ó! Não esqueça de curtir o vídeo, por gentileza. Te espero aí numa próxima revisão, numa próxima correção de prova. Beijo no seu coração e lembre-se, tamo junto. Tchau, tchau.